Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ciclos, esse podcast que é um podcast para brasileiros vivendo fora do Brasil. E aqui a gente fala sobre recomeço, identidade, produtividade e autoconhecimento com muita profundidade e leveza. Eu, Cris Carrilho, coach de integração e carreira para brasileiros na Alemanha, te ajudo a atravessar as fases da vida com mais clareza e propósito. E hoje a gente tem um episódio muito especial, porque eu tenho uma convidada extremamente especial. O episódio de hoje é um convite para a gente olhar para dentro, para enxergar o invisível, o essencial, o que os olhos não captam, mas o coração capta. Seja muito bem-vinda, Lina Maria Pietras. Boa noite, bom dia. Oi, Cris, gente, que alegria estar aqui. E quando você estava fazendo a introdução, eu pensei assim, nossa, esse podcast é tudo de bom, né? Porque você não tem que optar se você gosta de produtividade, porque você quer excelência na vida, ou se você quer profundidade, ou se você quer crescer, se você está num momento de transição. Nossa, são 5 podcasts dentro de um. Olha que coisa! Gente. E eu dentro. Muita Pois é, mas deixa felicidade. eu te apresentar aqui que eu tenho uma apresentação linda para fazer dessa Vai, pessoa maravilhosa, vai, adoro, Lina. adoro escutar. Deixa eu ver, eu sempre fico muito curiosa como a pessoa vai me apresentar. Olha, ela é coach executiva e autora germano-brasileira, especialista em liderança, identidade e crescimento pessoal. Por isso que ela também gostou aqui do tema do podcast, né? Mas a Lina tem mais de 5.000 horas de experiência em coach. E eu adoro conversar com essas pessoas que têm mais experiência do que eu, que a gente sempre tem algo a aprender. E ela é fundadora da Purpose Hub e criadora do método Blind Spot Coaching, e ela transforma sua própria história em inspiração. Desde pequena, a Lina vive com uma deficiência visual, uma condição que ela escolheu transformar em força, presença e propósito. Depois de impactar mais de 100.000 pessoas na Alemanha com o livro que ela escreveu, Herzauge, ela lançou também no Brasil o livro Profundo Olhar, e essas obras aqui são um convite para você olhar as cicatrizes da sua alma, transformar sua vulnerabilidade em potência e se tornar o protagonista da sua própria história. Acho isso muito lindo. Eu li esses livros, gente. Eu já vou começar dizendo aqui, Lina, que eu recomendo muito brasileiros na Alemanha a lerem seu livro em alemão, porque a gente está sempre procurando, quem vem adulto e aprendeu alemão depois, a gente fica procurando livros para ler, e nem todo livro em alemão flui. O seu livro flui muito. Foi de propósito? Assim, eu sendo bem sincera, não estava pensando necessariamente só no brasileiro que está morando na Alemanha ou qualquer estrangeiro que veio aqui para a Alemanha e que aprendeu o idioma mais tarde. Para mim, o que foi mais importante, porque aí vem a motivação, o porquê eu escrevi o meu livro. Porque em 2023, não sei se você lembra, Cris, mas estava uma explosão de coaching que falava assim: só segue esses 5 passos e você vai ser feliz. 2023, inclusive, foi quando eu fiz meu curso de coach. É, viu? Mas você é um dos coaching, uma das pessoas que falou: "Eu quero ajudar pessoas, mas eu quero me qualificar primeiro, porque eu levo a sério que eu trabalho com a alma da pessoa". Eu É. falo que nós, como coach, como pessoas especialistas, de crescimento pessoal, profissionais na saúde mental, a gente faz uma cirurgia na alma aberta, né, como a gente fala, né, que tem a cirurgia que você faz no coração e o coração tem que estar pulsando enquanto você faz a cirurgia. É a Isso. mesma coisa quando a gente é coach, só que naquela época, só para você ter um dado, tinha mais de 80.000 pessoas aqui na Alemanha trabalhando como coach. Menos de 8.000 deles, menos de 10% tinham um curso. Eu não estou falando de vários cursos, um curso. Uhum. Então 90% das pessoas que estavam atuando no mercado, que estavam escrevendo livros, não investiram um minuto em levar a sério que eles trabalhavam com a coisa que é o essencial, que é a alma, que é a mente, que é a essência, que é onde a gente tem a vulnerabilidade. E eu falei assim: "Nossa, eu não posso dar coaching para todo mundo. Eu também Uhum. meu dia também só tem 24 horas, mas o que eu posso fazer? Eu posso escrever um livro que traga coragem e que faça todo mundo se tornar o próprio coach". Então eu falei, que o meu livro, Seu Coach.
Se você quiser, depois da leitura do meu livro, você pode procurar um coach para você, pode trabalhar com você, Cris, pode trabalhar comigo, mas você pode nunca trabalhar com nenhum terapeuta, nenhum coach, mas você tem várias ferramentas que vão te ajudar na vida para você ter uma vida com mais propósito, quebrar o ciclo de autossabotagem. E por causa disso, para mim foi importante que o livro tenha essa leveza e comprometimento que eu acho muito bonito, como a Isabela Camargo colocou no Profundo Olhar no prefácio, que esse livro, ele também ele te desafia. Porque eu Uhum, faço perguntas, mas nenhuma das perguntas que eu trago dentro do meu livro não é uma pergunta que eu não faço para mim mesmo. uhum. Então tudo que está lá dentro, eu passei na Sim, tem pele, muitas histórias sofri. suas, muitas histórias. A gente vai falar sobre ele, mas eu achei que a leitura flui, porque tem livro, mesmo de coaching, de produtividade, de ferramenta, que é muito cansativo de ler em alemão, né. E o seu não é. Então, assim, para qualquer pessoa, eu recomendo a leitura. Qualquer pessoa, assim, né, tem que ter o mínimo ali do B2 do alemão, né, pra poder ler o livro, mas é um livro que flui fácil. E é um livro inspirador e que traz muitas histórias também da sua vida. A Lina, né, é germano-brasileira, pai alemão, mãe brasileira, inclusive a mãe dela é a Ira Maia, que eu já gravei um episódio aqui no podcast. Então volte alguns capítulos depois para ver a mãe dela, caso você ainda não conheça. E ela cresceu aqui na Alemanha. Então vamos começar desse começo lá atrás, que também é onde seu livro começa, né, quando você era pequena. Como é que foi isso de crescer na Alemanha com pai alemão, mãe brasileira? Porque lá atrás não tinha tantos brasileiros aqui, né? É verdade, Cris. Então vamos aqui falar, eu tô com 42 anos, né, nem sempre parece, né, Não. mas eu nasci em 83, e 83 foi uma realidade totalmente diferente. Não tinha tantos brasileiros aqui, não tinha internet, não tinha, Globo, Instagram, todas essas coisas. Então o que que a minha mãe fez? E vocês podem ver, podem escutar, podem conhecê-la, que ela tá mais de 46 anos aqui na Alemanha. Aqui eu falo da casa dos meus pais, é Brasil da porta para dentro e Alemanha da porta para fora. A minha mãe nunca abriu a mão da essência brasileira dela, porém ela nunca comparou a Alemanha com o Brasil. Ela educou a gente aqui dentro de casa de pegar o melhor tanto do Brasil como da Alemanha. Então, já com uma mente inclusiva. Quando você mencionou que eu cresci na Alemanha, eu falei assim: na verdade, eu cresci entre os mundos. Uhum, Porque eu sou a mais velha, nós somos em 3, eu sou a mais velha, nasci em 83, e com 15 meses, com Ruxinha, foi a primeira vez que eu fui ao Brasil. uhum. Como eu sou a primeira aqui em casa, então a minha mãe conversava mais comigo português, porque ela ainda não estava muito tempo na Alemanha. Então, para mim, essa realidade, esse mundo em qual eu cresci, ele não tinha as fronteiras, né, que são aqui a Alemanha, aqui o Brasil. Era muito fluido. Quando eu fui a primeira vez ao Brasil com 15 meses, a gente foi diretamente para Bahia. Minha mãe tinha levado um monte de potinho com comida de criança, né. Eu não, eu queria vatapá, queria acarajé, queria feijão. Tomei meu primeiro café com leite na mamadeira, nunca mais queria largar. Isso explica muitas coisas dessa energia que louca, né? Também quem começa. Então, eu sou muito grata a isso. Nunca, nem a minha mãe, nem o meu pai me colocaram na posição de optar por um país ou por outro. Interessante. Então, eu falo que, além da minha mãe, as minhas 2 primeiras professoras de português eram Ivete Sangalo e Xuxa. Maravilhosa. E quando eu estive no Brasil agora, eu até entreguei o Profundo Olhar para 2 pessoas bem próximas, tanto da Xuxa como da Ivete Sangalo, e se Deus quiser, esse ano o Profundo Olhar ainda vai chegar na mão das 2, né, porque eu falo que elas foram as minhas, professoras de português. Eu era a fã do show da Xuxa. Até hoje, quando eu tô, assim, de baixo astral, eu coloco o beijo, beijinho, C de coração. Eu Nossa, escuto Lua de Cristal, porque Lua de Cristal me dá uma nossa. força interna, É, assim.
Então, eu falo assim, pode dizer o que quiser, não pode. A minha infância foi uma infância muito feliz, porque foi no interior da Bahia. Foi na época aonde você acordava de manhã, o meu avô já me dava um café com leite na mamadeira, feliz da vida, assistia Xuxa, os dinossauros, Thundercats, todas essas coisas muito show de bola. Estava primeiro no Brasil, depois chegaram aqui na Alemanha. Eu sou uma pessoa muito emocional, muito empática, espírito muito livre, então no Brasil eu me senti mais acolhida do que em muitos lugares aqui na Alemanha. Porém, sempre quando eu falei: "Ai, não gosto do Brasil, não gosto da Alemanha, não gosto das coisas", a minha mãe, em todas as conversas, ela sempre falou assim: "Olha aí, todo lado, todo lugar do mundo, ele tem coisas boas e tem coisas que a gente não gosta tanto". Então eu acho que, assim, isso é um grande presente, em crescer e não precisar de optar. Isso é Aham, o lado positivo. aham. Agora, me trouxe bastante desafio também, porque quando a gente cresce, entra lá, né, na adolescência, eu até tive um momentinho que eu trago no livro, com 6 anos de idade, 89, para as pessoas da nossa idade, né, porque eu acho que Cristo você tem mais de 40 também, né? Ainda não, mas tô quase. Tá quase. Mas você lembra de lambada? Lambada? Eu lembro de Lamba lambada porque minha madrinha dançava lambada, mas é um pouquinho antes, eu era muito pequena ainda. então, quem tá aqui com a gente, joga lá no YouTube, quem nasceu depois de 90, né. Lambada foi uma febre no Brasil. Quando eu completei 6 anos, em janeiro de 89, o meu tio fez uma baita de uma festa pra mim, tipo 100 pessoas. Eu estava com uma mini saia De maravilhosa, lambada. de lambada, Eu assim, acho que eu show de bo tive eu tenho uma foto vestida de mini saia de lambada também. então, era muito bom. Aí os meus pais tentaram comigo e falaram assim: "Ó, Lina, agora você vai entrar no primário, você não vai poder mais ficar tanto tempo estendido aqui no Brasil". E eu amava o Brasil, porque para mim o Brasil eu acordava de manhã, tomava café com leite, pulava o muro, brincava com os amiguinhos, era tudo que uma criança quer, idade e criatividade. Você ainda não tinha irmãos nessa época? Eu já tinha, mas os meus irmãos não gostavam tanto do Brasil como eu. Ah, tá. Eu era a que sempre corria para o Brasil, deu férias de alguma coisa. Quando os meus pais falaram para mim que agora está na hora de eu ficar mais tempo na Alemanha do que no Brasil, que eu vou entrar no primário, eu voltei para a Alemanha, 6 aninhos de idade, e optei de não voltar a falar alemão. Eu fiquei 2 meses sem voltar a falar alemão. Fui no Mas jardim você de só ficou infância. falando português? Aham, porque eu falava assim para os meus pais: "Se eu não vou voltar a falar alemão, vocês vão precisar mandar para o Brasil. Aí eu vou ter que ir no primário no Brasil". Ai, vantagem. Não deu. Eu voltei a falar de alemão uma semana antes de começar, o primário, Escola. a escola, mas foi difícil. Mas assim, você vê que, eh, nem um nem o outro lugar foi um lugar de férias, sabe, assim: "Ai, nós vamos para o Brasil, vamos fazer férias", né. Para mim foi ou eu estava no Brasil ou na Alemanha, então sempre 2 casas, 2 pátrias. E aí crescendo, uma hora você se sente desconectada, porque aí no Brasil eu era alemãzinha, na Alemanha eu era brasileira. Quem sou eu? E aí começou a minha busca de pertencimento que eu trago dentro do meu livro também, e quando eu escutei a frase "cidadã do mundo", eu falei: "Oba, Tá falando sim". comigo? Esse sou eu. Ótimo, eu não preciso optar. Eu sou cidadã do mundo. Muito bom. Olina, é sobre sua deficiência visual, você não nasceu com ela, né, pelo que eu entendi no livro, veio depois, não me lembro exatamente quando. Como que foi isso pra você? Porque sua mãe também Essa comenta no livro dela, inclusive. é, comenta, comenta. E Cris, isso é tão interessante, porque é uma doença genética. Uhum, Então nós temos 9 genes na nossa retina. Desses 9, um não está funcionando no meu caso, que é o ABAC4. uhum. Ele já estava manipulado quando eu nasci. Porém, só descobriram que eu tenho essa deficiência quando eu estava com 9 anos de idade e só estava com 40% de visão. Isso foi em 92. E você Aí nunca que a percebeu antes? não.
Você achava também Como? que era normal, né, achava que era assim. Exatamente. Se ninguém nunca ia me falar: "Ah, olhando lá para trás, você vê assim", a gente não compara como a gente enxerga. Não sei Uhum. se você já reparou isso, mas se você É, a gente não compara nada, eu acho, quando a gente é criança, a gente entende que o mundo é daquele jeito. Eu estava conversando sobre exatamente. umas dores que eu tinha na minha perna desde criança, eu tenho ela ainda, né, e aí eu falando pra minha namorada: "Você nunca teve essa dor?" Aí ela: "Não". Pois aí ela falou: "Como que você nunca foi procurar no médico?" Eu falei: "Cara, eu achei que todo mundo tinha", que é uma dor que dá depois que eu caminho. Então, tipo assim, caminhei por 1 hora. Eu fico com uma dor na perna, eu achava que era normal, todas as pessoas do mundo tinham dores na perna. Eu entendo o que você está falando. E aí é tão interessante, porque você me perguntou: "Como é que foi isso para você?". Cara, Cris, na verdade, naquela época, em 92, foi um baita de um presente, porque quando foi descoberto, primeiro, o meu pai foi comigo para Berlim, então eu que sou apaixonada pelo meu pai, a mais velha, né, meu pai é apaixonado pelo trabalho dele, então para eu poder passar tempo com ele, eu ia no trabalho dele, e aí pelo fato da deficiência, que para mim não foi tão uma grande coisa como para todo mundo no meu redor, eu só Uhum. falei: "Oba, vou passar 4 dias sozinha com o papai em Berlim, ótimo". Que E linda. 3 semanas depois, a minha mãe estava no Brasil e falou assim: "Não, eu acho que não é essa deficiência genética, eu acho que é uma outra coisa. Manda ela aqui para o Brasil, aqui no Brasil os médicos são melhores". Então, melhor ainda, todo mundo tinha Foi que para o ir para a Brasil. escola e eu sozinha pegando o avião com meu bichinho de pelúcia, um pinguim, e me achando a pessoa, entendeu? A pessoa, pegando o avião sozinha, com 9 anos, todo mundo indo pra escola e eu passando 2 semanas no Brasil. Olha que maravilha. Pra mim, se ninguém ia ter me falado 40%, Não nada ia saber. mudou. Nada mudou. Então hoje também, hoje eu tenho 4% de visão, mas eu falo, eu tenho 4% de visão e eu tenho 1000% de percepção. Uhum. Que significa 4%? Eu posso te falar que se você imagina, pega um 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 vidro no inverno, especialmente aqui na Alemanha, né, quando Uhum. fica bem embaçado, assim que eu enxergo o mundo. Para mim tudo é embaçado. Porém, se o meu cérebro, ele entra num local que eu nunca fui, eu fico totalmente andando devagar, eu tenho que primeiro entender o espaço. Depois que eu fiz o meu mapeamento interno, como eu chamo, e o meu cérebro ele gravou, eu ando com mais certeza do que uma pessoa que enxerga 100%. Então a Tanto que gente eu tive treina isso. muitas vezes antes de saber, né, nunca passou pela minha cabeça, porque, bom, vou dar um contexto aqui para quem não sabe, não assistiu o episódio com a Ira Maia, a mãe dela é presidente do Grupo Mulheres do Brasil, de Düsseldorf, a cidade que eu moro, né. Então, quando eu mudei para Düsseldorf, eu comecei a ir nos eventos, e a Lina estava em quase todos, né. Só que eu não conhecia a Lina logo de cara, então, para mim, se não me dissessem, eu não ia saber. E a parte é tão interessante, porque aí já criar uma ponte pelo nosso conteúdo de identidade, de percepção, de pertencimento. Se você me vê na rua, eu não tenho cão-guia, eu não uso bengala. Você enxerga que eu não enxergo bem, que talvez essas pessoas que estão aqui com a gente no YouTube ou que estão assistindo, nossa conversa no Instagram, as pessoas vão perceber que os meus olhos, eles vão para a direita, para a esquerda, eu não posso focar. Não dá pra ver, Então nem dá para ver. não dá pra ver. Então nem dá para ver. Então as pessoas, elas não enxergam o que eu não enxergo. O E que que como é isso que é isso pra significa? você? Para mim é ótimo, eu adoro. Como é que isso é para outras pessoas? As pessoas se sentem ofendida quando eu, por exemplo, não tenho a sinalização que eu sou deficiente e pergunto por ajuda. Ou a pessoa vem e começa a gritar comigo, aí eu falo: "Não sou surda, eu só não enxergo". Ou a pessoa passa por mim e fala: "Nossa, né, a pessoa também está se achando a rainha do espaço", né, nem fala mais com a gente. Então o que que eu faço? Eu obrigo as pessoas também a estar presente no momento. Então,
Eu sei que muitas vezes, independente se é no contexto do voluntariado, se é no contexto do dia a dia, se é no contexto do trabalho, do meu negócio, pelo fato que eu não sinalizo a categoria, né, ou a caixinha que eles sabem, acham que sabem como lidar, eu obrigo todo mundo a entrar em interação comigo. Isso é uma é uma opção minha, porque o que que isso causa? Causa mais conflitos, isso causa mais discussões. Quando eu vou aqui na Alemanha, no supermercado, quando eu faço as minhas compras sozinha, né, eu falo dos meus assistentes de compra. Eu entro no Aldi ou no Lidl, que são as lojas que a gente tem aqui de supermercado, né, procuro um funcionário e falo assim: "Bom dia, eu sou deficiente visual, o senhor poderia me ajudar a comprar essas coisas?" Aí a primeira resposta sempre é assim: "Ai, sinto muito." Eu falei: "Não, eu tô bem com isso. O Sinto muito senhor pelo quê? também tá Pela bem?" deficiência? Ou sinto muito, não posso te ajudar? Não, não, sinto muito pela deficiência. Ah, Né, que em alemão a gente fala: "Oh, das tut mir leid." Então, isso é uma coisa muito interessante. Hoje eu tenho 42 anos e hoje em dia eu sou protagonista da minha vida. Mas aham. quem leu o meu livro, Cris, né, você que leu, vi que existia também um tempo, os meus primeiros 10 anos da minha carreira, os meus anos no ensino médio e ensino superior, aonde eu me tornei tão boa, colocar a imagem que eu enxergo, que chegou num ponto que ninguém queria mais acreditar em. Foi um processo de aceitação também, foi um processo também de eu falar assim: "Ó, eu aceito, mas não me deixo definir pela deficiência. Uhum. Eu sou uma pessoa com uma deficiência, sou uma pessoa com 2 passaportes, eu sou uma pessoa que tem, eh, THS, né, que eu acho que chama no Brasil, ADD, eu sou uma pessoa que tem alta habilidade, eu sou uma pessoa que é casada, que tem 3 gatos, sou uma pessoa que passou por 2 burnouts, sou uma pessoa complexa, complicada, amável e chata." Colocar Existe aí simpática nessa lista. simpática, mas, pra mim excelência e qualidade é muito importante. Uhum, Isso me torna chata, realmente. entendi. Existe momentos onde eu sou Acho muito que a exigente. palavra não é chata, talvez seja exigente. Exigente, é verdade. Então sou uma pessoa exigente. Mas você vê que também pra você, você tem uma história. E sou mulher, você também é mulher. Nós temos você, como você me falou antes da nossa gravação, né, você já era uma influencer, uma youtuber com alta autoconhecimento, as pessoas seguindo vocês, você se reinventa, como aqui dentro no podcast você fala também. Então, nós somos diversos. Não Uhum. existe uma pessoa que é igual com a outra. Agora, isso é um desafio para todos nós, porque o que que o nosso cérebro adora, ela coloca todo mundo em caixinha, porque é mais fácil. E dentro do meu propósito, é desafiar o mundo. Eu quero o diálogo. Eu quero fazer as pessoas ter curiosidade, essa curiosidade que a gente tem como criança. Nossa, Aham. é tão legal. Eu adorava os causos no Brasil, sabe? Eu era a pessoa que com 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, eu gostava de sentar na mesa dos adultos, Aham. porque eu adorava as causas. Eu falei assim: "Nossa, Os caos como no é que" Brasil são muito bons, gente. são muito bons, entendeu? Pra que assistir novela? E como eu lembro como criança ou adolescente, eu falei assim: "Não, quando eu vou ser adulta, eu vou ser diferente. Essas coisas não vão acontecer pra mim", né. Uhum. E lá estamos nós. Agora, ouvindo você falar, me veio uma coisa na cabeça, né, também pra gente, pra todas as pessoas, todas no geral, assim, que a gente não sabe o que que o outro tá passando, né. Então, esse negócio da gente realmente tomar cuidado e ser delicado com quem a gente vê sendo inconveniente por um acaso, né, a gente não sabe a razão pela qual a pessoa tá fazendo alguma coisa. Eu não tô falando nem de inconveniência, na verdade, me lembrei, existe um livro chamado Os Quatro Acordos, não sei se você já leu, Conheço, Quatro Acordos lê. Toltecas, né, e um deles é justamente, não levar nada para o lado pessoal, um desses Uhum, acordos, né.
E aí ouvindo você falar, me lembrei de muitos casos aqui, porque alemão é um povinho que gosta de reclamar, né. Nossa, Tudo que você no mercado, né, se você tá ali, tem espaço pra pessoa passar, mas ela quer passar ali onde é que você tá, né. é, Mas assim, de pensar que a gente também não sabe o que aquela pessoa tá passando e que não é pessoal, não é exatamente. pessoal. Ela quer passar ali no lugar que você tá. Não sei por quê, mas me veio isso na cabeça enquanto você falava, então eu tô trazendo aqui para a nossa roda de conversa de que nada é pessoal e a gente realmente não sabe o que que o outro tá passando. É isso. Cris, esse ponto é tão importante e eu acho que não só dentro do meu livro, dentro do meu trabalho, mas assim, dentro do meu comprometimento de ser um ser humano. Uma coisa que eu treino todo dia, porque, eh, eu também me sabotei muito na minha vida. Eu coloquei muita pressão acima de mim. As crenças limitantes que todos nós temos, o nosso trabalho com talvez você ou alguma ouvinte, um ouvinte que está com a gente, lembra-se para esse momento aonde a gente acha que todo mundo em volta da gente está pensando sobre a gente, está julgando a gente, mas na verdade, o Daniel Amen, que é uma pessoa é um autor que eu menciono dentro do meu livro também, ele tem uma regra, o dos 18, 40 e 60. Ele fala com 18 anos, a gente acha que o mundo só envolve em volta da gente. Com 40 anos, a gente entende que, eh ou a gente começa de não levar tão a sério tudo que acontece em volta da gente. Com 60, a gente entende que ninguém nunca estava passando tanto tempo Pensando na gente. analisar, pensar sobre a gente. Só que dentro da nossa educação, dentro do nosso sistema social, dentro das nossas crenças, e isso que é o mais importante, especialmente quando a gente fala morando aqui, por exemplo, na Alemanha, a gente veio do Brasil. Eu me considero muito mais brasileira do que alemã, do meu jeito de ser, de abraçar. E eu, por exemplo, gosto mais do ato de inclusão dos brasileiros, o da essência. No Brasil, e quando eu atuo com brasileiros, eles sempre me perguntam: posso te ajudar? Uhum. Antes de pegar no meu braço, antes de fazer alguma coisa. Ah, Os é? alemães, eles vão diretamente na ação, que é uma coisa que eu acho um hiper desconforto, porque eles tiram de mim o direito de dizer não. E para mim a Nossa, eu pensava dignidade. eu ia se você não tivesse falado, eu ia pensar que é o contrário, porque os alemães eles não tocam ainda nem no cachorro, eles não tocam no cachorro, o meu cachorro fica frustradíssimo, eu acho que ele é tipo brasileiro, ele vê a pessoa tipo: aí a pessoa não toca nele. Eu nunca ia pensar que os alemães fazem o E aí contrário. você está trazendo um ponto muito interessante, porque um cachorro, ele não causa piedade, não parece uma pessoa que precisa ajuda. Mas o complexo de inferioridade, o complexo de achar que tem muita, não vamos nem entrar, mas tem questões históricas, né, questões culturais, né, que falam que, especialmente aqui dentro da Alemanha, por mais de 150 anos, a gente tem sistema paralelos entre as pessoas com deficiência, que tem um sistema lindo, maravilhoso de escolhas e benefícios, só que é um sistema paralelo. Quase todos os lugares aonde eu trabalhei, eu estudei, hoje em dia estou atuando como coach ou como palestrante, eu sou a primeira e a única pessoa com deficiência. A maioria dos líderes que interagem comigo falam assim, nunca vi uma pessoa deficiente. Se 18% da população que mora aqui na Alemanha, com cidadania alemã, tem uma deficiência registrada, como é que você passa a sua vida sem interagir? No Brasil, vários sistemas, por várias causas, né, que também são causas negativas, né, Uhum, do sistema social, mas no Brasil e o brasileiro, ele está forçado a incluir. Eu sei que não funciona em todos os lugares. O que que é importante? É tanto dentro da essência brasileira o acolhimento. uhum, O acolhimento, ele é quando você vê uma pessoa aonde você acha que ela pode precisar de você,
você respeita a pessoa e você pergunta: "Posso te ajudar?". Uhum, ok. E aqui é diferente. Isso é uma das grandes diferenças que eu sinto quando eu vou para o Brasil, poso no aeroporto de Guarulhos e tenho minha equipe de VIP que eu chamo, né, Uhum. que são as pessoas assistências para pessoas com deficiência, mas eu chamo, né, porque eles carregam minha bolsa, não preciso pegar fila, né, então é meu VIP service. Mas eles sempre perguntam se pode te ajudar. E É, aqui na Alemanha eles já vão pegando. isso para mim é muito difícil, porque como você me viu, existe coisas aonde eu realmente preciso de ajuda, existe coisas aonde eu desenvolvi um método. Então, para mim é ofensa, para mim é você tirar a minha voz, você tirar o meu poder de decisão. E para mim, o direito de dizer não é o direito humano, ele é dignidade. E isso eu vejo como uma grande diferença, e você vê, não tem que ser só a pessoa com deficiência. Pode ser a pessoa que ainda não está falando fluente alemão, pode ser eu trabalho muito com estrangeiros de vários países que estão fazendo carreira aqui, né, pessoas altamente qualificadas que estão com hiper problema de encontrar trabalho, né, que dificilmente a pessoa do RH ou a pessoa, ela vem e tem essa curiosidade. Quando eu falo no Brasil, eu tenho esse projeto, né, por exemplo, vou mudar para o Brasil agora, ou quando eu escrevi o livro, eu fiz esse teste, né. Hum. Aí, no Brasil, as pessoas falam: "Nossa, legal, por que você está fazendo isso?". Eu fiz o mesmo teste aqui na Alemanha. Aqui a pergunta é: "Interessante, e como é que você acha que você vai conseguir isso?". É, os alemães têm uhum, E isso é uma eu não tô falando, eles não são pessoas más, não fazem isso porque não acreditam, mas dentro da DNA é tanta desconfiança e é tão mais pensar no que pode dar errado do que não pode dar certo, né. E aí a gente fala sobre reinventar, porque aqui na Alemanha muitas pessoas, né, a gente tem um índice altíssimo de pessoas infelizes no trabalho, né. uhum, O que eu escuto nas minhas sessões de coaching, de comportamento tóxico, onde eu falo: "Meu Deus do céu, uhum. aonde está a humanidade?". Mas o medo de se reinventar do alemão é muito maior do que do brasileiro. Aí você vê isso nos startups, aí as pessoas chegam para mim: "Nossa, Lina, por que os brasileiros são tão abertos para o digital?". Eu falei: "É muito fácil. Se no Brasil você não se reinventa, você não tem nem aonde cair morto". É verdade. Então, a base não é uma base boa, a base é a lei da sobrevivência. Isso a gente tem que mudar no Brasil. E se Deus quiser, eu vou fazer minha parte disso. Profundo olhar já é um primeiro passo, porque o Brasil é lindo. Agora, uma coisa, a atitude do Bra o que o Brasil fez dessa sobrevivência, que é o grande diferencial que eu vejo dentro do Brasil e os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos pode ser primeiro mundo, mas se você não tem dinheiro, você também não tem lugar para morrer. Isso é realidade. É verdade. Aqui na Alemanha, se você não paga seu seguro de saúde, tchau, tchau, bela. No Brasil, você pelo menos tem o SUS. Pode pegar a fila, mas você tem o SUS. Você vai ser atendido. Tem CPF, você vai ser atendido. É. Em lugar nenhum no mundo é perfeito. Mas a gente tem dentro do Brasil uma coisa que é tão dentro da nossa essência da DNA, e isso é uma das coisas que, quando eu tô fora do Brasil, quando eu trabalho com você, quando eu converso com você, quando eu trabalho dentro do grupo Mulheres do Brasil e até dentro do meu doutorado, que eu comecei agora, sobre a estratégia de inclusão, vou fazer minhas pesquisas no Brasil. Uhum. Porque o Brasil, os brasileiros, a gente tem muito o síndrome do vira-lata, né, o caramelo. Eu ia perguntar sobre isso, que a gente conversou há pouco tempo e você falou: "Não, porque o caramelo não sei o quê", eu falei: "Não vamos falar desse caramelo aí no podcast". É, mas por quê? Isso também tem causas, né, de história e tem experts que você pode falar. Quando você é que nem com talentos nossos, quando uma coisa é natural pra gente, como para o brasileiro é o calor humano, o acolhimento, a curiosidade,
essa vontade de aprender, essa facilidade de se reinventar, isso é tão natural, porque isso você vê no Brasil do sul para o nordeste, para o Uhum, norte, para o centro. Eu agora no meu turnê do livro, né, do Profundo Olhar, em maio e junho, eu fiz em 4 semanas, 8 estados, 15 cidades, 55, eventos. uhum. Então eu fui até Fortaleza e até, eh, de Fortaleza para Floripa, né. Então eu enxerguei, eu consegui, teve a oportunidade de ver os Brasis diferentes dentro do Brasil. Nossa, que país diferenciado! É. O que estava igual em todos os lugares, a pessoa estava dentro da minha palestra, dentro da roda de conversa, falava assim: "O que que eu posso aprender? O que que eu posso levar para mim?", sabe? Essa atitude é uma atitude, é um mindset de crescimento, que você conhece também, né, que é da Carol Dweck, que eu trago dentro do meu livro também. Mas como isso é tão natural, eles não dão valor. Quando a gente sai do Brasil, mora fora, a gente fala assim: "Nossa, que gostoso", né, que falta. Agora, e isso é uma das coisas que eu acho importante a gente falar também, o conflito quando os brasileiros saem do Brasil, vêm aqui, por exemplo, da Alemanha. Quando você nunca viveu na Alemanha, você só tem a imagem Uhum. de que tudo é lindo, tudo maravilhoso, tudo. Que até a Alemanha está fazendo um bom trabalho no marketing, mas eles não falam como é difícil de você se incluir, de Uhum. você se integrar emocionalmente, de você se sentir acolhida e de novo, eu não estou falando maldade, não estou falando de racismo, não estou falando de nada disso. A É só o cultura jeito mesmo, é não é o não é por jeito mal mesmo. mesmo. Exatamente. Agora o que eu vejo muito no meu trabalho é uma pessoa, um casal, uma jovem sai do Brasil, porque está em situações de vulnerabilidade, ela quer crescer, ele quer crescer e vem aqui na Alemanha. E aqui tem problema de se integrar, se sente só, especialmente no inverno. A gente sabe disso, Cris, né, a gente passa por essas coisas. A pior pessoa que você pode ligar nesse momento é, infelizmente, é você ligar em casa no Brasil, porque o que que você vai escutar na maioria dos casos, e eu escutei N casos sobre isso, é fácil reclamar com barriga cheia. Então, você acaba sendo muito só, As pessoas não entendem, não entendem, e também não tem como entender. não Então, tem. eu acho que quando a gente fala, e já estou trazendo aqui 300 milhões, de pontos e de tópicos diferenciados, né, mas eu acho, quando a gente pensa sobre os brasileiros que estão morando aqui na Alemanha, por exemplo, né, muitas vezes o que eu enxergo é que a gente se autossabota também, porque a gente se ajuda quando a gente está dentro, quando a gen é muito engraçado, né, quando a gente está no Brasil, a gente ajuda, a gente acolhe, a gente faz suas coisas. Quando moram muito tempo na Alemanha e conheço vários casos, né, esquecem dessa coisa tão bonita do brasileiro de conectar, e aí fica muito isolado, em vez de se conectar. Obviamente, existem muitos casos onde também não deu certo, mas isso é a vida. Então, Tem que tem que ser tem que arriscar. criativo Tem que. na hora de se conectar, de se integrar. É por isso que esse podcast existe também, todas as postagens do Instagram, do Insta, principalmente, eu tento também ajudar com essa parte, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. E a sua mãe falou uma coisa muito interessante que a gente até não explorou, que ela falou e depois eu só fui perceber, assim, a profundidade do que ela falou só quando eu estava editando o vídeo, que ela falou assim: "E pare de achar que todo mundo tá tomando vantagem de você, pegue suas Uhum. oportunidades e vá fundo". Inclusive eu mesma tô querendo fazer um podcast sobre isso, entendeu? Porque isso é muito verdade, a gente precisa se dar a chance, a gente precisa parar de achar que o outro tá se aproveitando. Enfim, essa integração ela tem muitas camadas, mas uma grande parte dela a gente precisa agir, a gente precisa, agir. E tá todo mundo, né, vou repetir aqui o convite, quem ainda não assistiu o episódio com a minha mãe, Irameia Kotidorf, vai lá, porque a mulher é sábia, É. né, e ela tem uma sabedoria. Se vocês moram aqui em Düsseldorf, vai num evento que ela tá. Mas o que que tá dentro disso? Da onde vem essa desconfiança? Ela vem porque a pessoa, ela está num momento de muita vulnerabilidade, tá se sentindo só, tá se sen não tá duvidando se foi a decisão certa de pegar todos os fundos que tinha colecionado no Brasil, arriscar.
né. Muitas pessoas arriscam muito quando vêm aqui na Alemanha, né. Tem várias pessoas que saem de uma vida confortável no Brasil, né, porque tem uma casa, tem até empregado, tem coisa, e vem aqui na Alemanha e primeiro mora num apartamentinho desse tamanho. E aí tem a questão do ego no meio, né, Uhum. porque você sai do Brasil, você fala: "Ah, eu vou para esse lugar que vai ser melhor", e você chega aqui e você todo mundo quebra a cara primeiro, todo mundo. Existe uma pessoa que não quebrou a cara. Vamos ser sincero, é a vida. A vida é uma montanha-russa. A gente cai, a gente levanta, a gente sacode a poeira, passa o batom vermelho, coloca lá o saltinho e continua sambando, porque não existe vida onde você não cai. Só que a gente olha para os outros e no momento quando a gente está inseguro, quando a gente está num ponto de vulnerabilidade, a gente fica só analisando e comparando, e nesse ponto as mídias sociais não ajudam muito, não é verdade? Porque a gente compara o nosso caos interior com o resultado do outro. E muitas vezes é um resultado fabricado, nada a ver. A gente precisa prestar muita atenção quem que a gente segue nas redes sociais É, e entender também que as pessoas postam frações da vida delas ali e é uma competição não, é uma comparação injusta, eh, que só faz mal, realmente. Não sabe o que que aquela pessoa passou para chegar onde ela chegou, o que que ela fez, o que que foi feito. É uma coisa, assim, do brasileiro também, não sei se do ser humano em si, né, tô falando agora como brasileiro, porque sou brasileira, como a gente falou, né, não sei se os outros são assim, mas pra mim é como eu vejo a vida, que a gente vê também trajetórias de outros brasileiros e a gente fala: "Ah, mas aquele ali teve sorte, aquele ali", e aí a gente fica comparando a trajetória, quem aprendeu alemão primeiro, quem conseguiu um trabalho primeiro, quem comprou a casa primeiro, quem não sei o quê, e a gente não sabe realmente a gente não, e aí é importante também lembrar de que a gente não veio do mesmo Brasil, porque teve gente que veio de uma situação muito difícil no Brasil e conseguiu chegar aqui, conseguiu aprender a falar e conseguiu um trabalho, conseguiu muito suado. Teve gente que já veio com a grana, teve gente que já tem dinheiro, que já pôde ficar sem trabalhar até conseguir um trabalho. Então, assim, a gente não veio do mesmo Brasil, a gente veio de histórias e famílias diferentes. E eu conheço inclusive brasileiros que não têm nem o privilégio de falar: "Ah, vou voltar para o Brasil", porque no Brasil a família não tem como receber, ou a pessoa não tem família no Brasil. Pessoas já morreram, as pessoas entende? Então, assim, essa comparação ela é muito injusta e fora de sem noção, sem contexto, não sei. né. Eu entendo muito bem, Cris, 2 pontos, né, que eu quero trazer exatamente para esse tópico. O primeiro é uma fala do Theodore Roosevelt, que eu adoro, que ele fala: "A comparação é o ladrão da alegria". Aham. Porque você, todo mundo que está agora aqui com a gente, para um minuto e se lembra aquele momento onde teu coração estava explodindo, onde você estava com aquela alegria, onde você queria abraçar o mundo. Pense o que que aconteceu para você sair desse estado mental para insegurança, querer protetar, ficar desconfiando. Pense bem. Cara, eu posso dar até um exemplo meu mesmo, né, esses dias eu estava meio pra baixo, sabe, estava tristonha, outras coisas acontecendo na vida, né, e aí eu pensei assim: "Cara, quando eu estava bem, eu estava acordando de manhã, eu estava fazendo uma puta caminhadona com o meu cachorro. Enquanto eu caminhava com o meu cachorro, eu estava ouvindo um podcast de motivação, de autodesenvolvimento, de alguma coisa que já me ajudasse a começar o dia bem, ou eu estava ouvindo audiobook também, algum livro, né, aprendendo tal, não sei o quê. Estava bebendo água, estava me hidratando. Eu tô fazendo isso agora? Eu pensando comigo mesmo, né. Tô triste, tô mal, tô pra baixo, tô não sei o quê, mas eu tô fazendo aquilo que eu posso fazer pra melhorar.
para me motivar, para voltar com a minha energia. Então acho que é mais ou menos isso que a Lina tá dizendo. Esse é um ponto, porém, o que eu queria fazer, que é baseado eu queria acrescentar, né, porque tem um ponto que você trouxe é muito importante, acrescentar para, eh, o que o Theodore Roosevelt fala e também Simon Sinek, né, que a comparação é o ladrão da alegria. É quando a gente está alegre, quando a gente quer abraçar o mundo, quando a gente conquistou aquela coisa, sabe, que você lutou. Independente, pode ser que você conseguiu correr, que você caminhar, que você conseguiu se apaixonar, não interessa. Ao momento que você começa a comparar com os outros, sua alegria cai. Sim, com certeza. Eu estava mais me referindo a minha alegria caiu, como é que eu posso voltar? Porque era esse meu Exatamente. sentimento, que eu fiquei mal e não estava conseguindo sair. Sabe assim, você tá É, grudada ali no fundo do poço, mas espera aí, quando eu estava bem, o que que eu é. estava fazendo? E aí você viu que você como é gigantesco o teu talento de reflexão e de autoliderança, porque naquele momento você não foi procurar o dar a culpa nos outros, você falou: "Epa, aqui, o que que eu posso fazer?". Ótimo. Mostra como você é uma pessoa desenvolvida, como você é uma pessoa equilibrada, o potencial que você tem. O ponto que eu queria trazer para isso também, porque isso acontece muito rápido, sabe? Observa você, eu convido todo mundo que está escutando hoje o podcast com a gente, faça isso por 7 dias. Por 7 dias, observa você mesma, abre aquele grupinho no podcast com você mesmo. O meu é Lina e Maria, que eu chamo Lina Maria, né? Se você tem um segundo nome, abre um grupo com você mesmo no WhatsApp. E observa você uma semana. E você pode trabalhar só com emojis, você pode escrever alguma coisa e ver quais são os momentos quando você compara ou quando você vê que tua energia cai e você se coloca no papel de vítima. Veja quantas vezes isso é causado por comparação. Interessantíssimo. E o comparar, Cris, o comparar é uma atitude. É uma coisa que é uma rotina, é uma coisa que a gente É um pode hábito. mudar, é um hábito. Ninguém é obrigado a comparar. Ninguém, não existe, a gente não precisa comparação para sobrevivência. É. Mas a gente está muito acostumado. Ao momento que você fica consciente e fala assim: "Eba, tô me comparando". Aqui o que que você faz? Em vez de se comparar, veja se a pessoa que fez aquele trigger que você começou a se comparar, como é que essa pessoa pode te inspirar? Uhum, Porque, na verdade, o olhar é o mesmo. uhum. E isso que eu adoro quando você está no Brasil, por exemplo. No Brasil, a pessoa fala assim: "Nossa, corpaço? Tá fazendo o quê?". Aí a pessoa fala: "Ah, eu tô aqui, ó, tô indo pra essa, não sei, esse nutricionista, nessa academia, blá, blá, blá". E você perdeu todo esse peso em 4 semanas? Perdi. Nossa, vou anotar, vou lá. Observa muito bem, o brasileiro em si, quando ele está morando no Brasil, ele vê uma pessoa que está num tem alguma coisa a mais que você tem, Uhum. a pessoa pouquíssimas vezes fala assim: "Ah, porque teve sorte. Ah, porque", não, Você quer porque o saber quê? o que que ela fez, como é que ela Você quer chegou saber o ali. que que você fez, porque você não tem como ficar grudado com a bunda, desculpa, não só vai comparar, porque ninguém vai pagar suas contas. É. Então a realidade é essa. A gente perde isso quando a gente muda aqui para a Alemanha, né? Porque aqui o jogo de comparação, ele é até, e isso que é o louco, ele aqui dentro da Alemanha, ele faz parte do sistema social. Então, aqui por exemplo, é um país que existe estudos também, que tem muita inveja social. Aqui, se o vizinho chega com um carro grande, a pessoa vai falar: "Epa, Cara, daí o eu quem?". já reparei isso. Chama inveja Agora social. você colocou palavras numa coisa que eu já venho prestando atenção na dinâmica aqui com os vizinhos, porque desde que eu tenho cachorro, a gente conversa muito mais com as pessoas do bairro, da vizinhança, né. E a conversa é sempre um pouco assim. Aí, quais são as novidades? É um falando o que fez.
E normalmente, pelo menos aqui, essa coisa de comparação são atividades sociais. O que que você fez com o seu cachorro? "Ah, levei meu cachorro pra fazer caiaque, fiz sei que lá com o meu cachorro". Ou as férias. "Ah, viajar pra não sei aon", é sempre uma coisa de as férias, pra onde você vai, pra onde você foi, parece que é uma competição invisível, tipo, quem teve as férias mais legais, quem que tá fazendo as atividades mais maneiras. Ainda bem que você colocou palavra nisso, porque eu já estava percebendo alguma coisa estranha e não sabia nomear. Exatamente. E é muito interessante, quando eu comecei a estudar sobre essa diferença cultural, eu achei muito interessante você ver, por exemplo, um grande problema que a gente tem aqui na Alemanha é que muitas pessoas que têm bastante dinheiro saem da Alemanha. Não saem simplesmente da Alemanha porque existem outros lugares onde tem que pagar menos imposto, blá blá. Obviamente que sim também. Mas eu tenho, graças a Deus, vários clientes que estão em situações muito boas, graças a Deus, porque aí podem pagar, né? E podem me contratar. Então, eu quero todo mundo mais rico do que eu, porque aí ninguém reclama e pede dinheiro para mim. Então, ótimo. Maravilhoso. Mas sai por causa da pressão da inveja social. Aqui você não celebra, eh, uma conquista. E agora no Brasil não, o cara fechou o contrato e fala assim: "Eba, vamos aqui ó, cervejinha, churrasquinho, ó, eu sou a pessoa". Isso é mais levado como inspiração. E isso é muito e eu não entendo o porquê a gente abre mão disso, porque você não existe lei aqui na Alemanha que você precisa entrar nessa neura de comparação, de competição, porque é uma competição, Aham. que não é saudável, né. Mas como todo mundo faz, todo Stammtisch, Kleinverein, a base da cultura aqui, ela é isso. As pessoas adoram sentar na cervejaria e falar mal de Deus e o mundo, né. Então, é muito dentro No já Brasil começa na também. escola. Mm-mm. Brasil também, queria te dizer isso não. Não, sim, eu sei, mas e aí eu volto a dizer, pouquíssimos brasileiros, pelo fato que você precisa ter a grana para você poder reclamar e não mudar. Aqui, mesmo você não tendo a grana, você faz isso porque o sistema social, ele vai te carregando. Aham. Isso impacta a inovação, isso impacta a dinâmica, isso impacta a integração. E eu não estou falando isso, ai, isso é só opção da Lina. Não, existe estudos. E a inveja social é um dos maiores problemas que a gente tem, quando a gente fala sobre empoderamento feminino, integração, diversidade. Nesse ponto, o Brasil, o Canadá, vários outros países, a gente tem dados e fatos que mostram que são mais evoluídos pelo fato que são obrigados a fazer inovação. Uhum, entendi. Lina, já tá batendo aí 1 hora de conversa. Conversar com você é muito bom, cara. A gente poderia ficar 2 horas aqui no podcast. Mas eu não gosto de fazer um podcast muito longo para as pessoas também, poderem ouvir de uma vez só, não ficar cortando. Gente, comentem aí, porque eu achei essa conversa maravilhosa. Quero te agradecer, mas antes da gente terminar, eu queria que você voltasse no conceito do caramelo de novo. Porque você falou pra mim na conversa: "Ah, porque eu sou um caramelo". Explica isso um pouquinho do caramelo, que a gente só pincelou e não falou sobre o caramelo, eu estava querendo falar do caramelo. É, e é uma ótima, vamos fechar com chave de ouro, né. Isso. Então, antigamente eu falava: "Ah, eu sou um vira-lata", aí eu aprendi, né, que não se fala mais vira-lata, chama caramelo, até gostei mais, né. Mas o que que significa isso e por que eu acho que isso tem um grande potencial no século XXI, especificamente quando a gente está mudando para um outro país? O caramelo, ele ou eu, né, por exemplo, eu tenho o Brasil, eu tenho a Alemanha dentro do meu coração, como eu tenho outros países também. Eu fui obrigada a criar a minha própria identidade, porque eu não sou de e aqui eu coloco em parênteses, né, acho que a gente fala em parênteses, eu não sou só de uma raça, você tem um cachorro, né, então, eu não sou só alemã, ou eu não sou só
brasileiro. Agora, quando a gente olha para o Brasil, e aqui, detalhe que eu acho muito engraçado, o passaporte que negociado por mais valor no mercado negro, eu acho que não chama, não sei como Uhum, é que a gente uhum. fala hoje em dia, né? Mas é, é passaporte brasileiro. Por quê? Qualquer Porque todo mundo pessoa pode pode ser ser brasileiro. brasileiro. Cada pessoa pode ser brasileiro. Então, dentro de nós, dentro de todo brasileiro, existe exatamente isso. Existe uma mistura de tantas culturas, de tantas ancestragens, de tanto aprendizado. Tudo isso é a moeda mais forte no século XXI, no mundo globalizado que a gente está vivendo. É o que, olhando aqui para a Alemanha, é o que a Alemanha mais precisa, porque o que isso traz? Resiliência, criatividade, talento de se reinventar. O que para mim, o síndrome do caramelo, por exemplo, é um que no Brasil eu quero chacoalhar, é porque hoje em dia está sendo enxergado como uma coisa negativa. Uhum, Aí diz que eu no começo chamava de síndrome do vira-lata, porque fala assim: "Ai, porque os Estados Unidos são melhor, porque a Alemanha é melhor". Nossa, vai no espelho, enxerga e olha o que você fez até chegar onde você está agora, independente de que está escutando a gente. O que você já fez na sua vida? Quais são os leões que você já matou? Quantas vezes você já se reinventou? Quantas vezes você perguntou para uma pessoa: "Como é que você chegou lá?". Quando a gente acha que, a gente não tem tanto valor, porque, sabe, a gente é um caramelo, né, a gente é cachorro de rua, a gente é uma mistura. Quem somos nós? Nós, quando a gente tem essa pergunta: "Quem somos nós?", nós somos tudo. Porque a maravilha é que a gente não precisa optar por um, uhum, a gente tem dentro desse. Então, eu acho que e o que eu quero é que todos os brasileiros, independente se estão morando no Brasil, se estão morando aqui, param, pelo amor de Deus, de achar que vocês têm menos valor do que pessoas no seu redor que no papel parecem ser mais clean, né, porque cresceram dentro de uma casa XYZ, dentro de uma comunidade XYZ. Nossa, isso hoje em dia não é uma vantagem, é uma desvantagem. uhum, Porque aí você não tem o jogo de cintura de inclusão, de integração, de reinvenção, quebrar a cara, se levantar, de estar sentado naquele lugar da montanha-russa da sua vida, na primeira fileira, falar assim: mais um!", entendeu? A gente tem isso como brasileiro, só que a gente acha que isso é uma desvantagem. Pode ser que foi uma desvantagem no último século, mas esse esse não é. século não é. E aí, como último ponto, como você mencionou no começo, eu já tenho, 5.000 horas de experiência de coaching. Eu trabalho com líderes em mais de 40 países. Eu trabalho com jovens, com pessoas em alta liderança, e uma coisa todos têm em comum: atrás dos bastidores é bagunçado. Uhum, A grande diferença é se aquela bagunça, aquele a aqueles erros, aquelas coisas que não deram certo, se isso você consegue transformar, de fazer parte da sua jornada, da sua história de superação, né, ou se você tenta escondê-los. A hora que você tenta esconder ou atrás dos bastidores, primeiro, alguma hora sai. uhum, São que nem fantasma, né. uhum. Alguma hora sai, e você deixa tanto potencial que faz você único, né, do lado. Lina, você tem que abrir um podcast. Todo mundo fala isso. Tá no meu plano de 2026. Até agora eu gosto de ser convidada, porque aí todo esse trabalho de editar é seu. Olha só, esse software aqui que eu uso muito fácil, você só clica aqui, ó, quero isso, 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 ele edita sozinho, já não tem mais essa desculpa. Galera, comenta aí que a Lina precisa começar o pod dela, porque essa conversa foi incrível. Te agradeço imensamente. Você fala muito bem, você é palestrante, né? Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que você tem muita coisa para compartilhar, né? Não à toa você escreveu já livros, né? 2 livros aqui. E acho que você tem muito para compartilhar, para ensinar, então fica aí meus votos para você
Estarei sua seguidora, serei sua primeira seguidora aí do seu podcast, tá. E te agradeço mesmo, e agradeço todo mundo que ficou aqui até o final com a gente nessa conversa incrível. E agradeço demais. E eu quero quem aceita o desafio de se observar por uma semana e abrir aquele grupinho com si mesmo no WhatsApp, eu gostaria que eles comentassem aqui no podcast, aqui no seu Instagram, e aí eu prometo, quem entregar para você dentro no seu direct até o dia 15 de novembro, o grupinho de WhatsApp que eles abriram com si mesmo, vamos fazer um sorteio de 2 livros meus? O que que você acha? Perfeito! Fechou, hein, gente. Monta aí seu grupinho de você com você mesmo, Cristi e Ana, por exemplo. Exatamente. E o livro é muito bom, gente, os livros. Ótima ideia, excelente ideia. As redes sociais da Lina estão aqui na descrição, se você estiver vendo pelo YouTube, pelo Spotify, Amazon Podcasts, Apple Podcasts, tem sempre aqui uma descrição, né. Então tem todas as redes da Lina, segue a Lina, o link do livro também está aqui na descrição, mas você pode ganhar o livro nesse sorteio. Abre a sua caixinha lá no seu WhatsApp e vai olhando o seu dia. Não é isso, Lina? Exatamente, por uma semana. Observa você mesmo e observa o teu hábito de comparação e não se assusta se depois de uma semana você descobre que você está viciada em se Em comparar. comparar. Não tem problemas, todos nós temos esse vício, não significa que a gente tem que mantê-lo. Muito bom! Muito obrigada. Gente, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.